Professora Figueiredo aqui na área com vocês. Me desculpem a rouquidão, mas eu estou um pouco gripada. Mas isso não vai ser empecilho para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Então, se você chegou aqui agora, seja muito bem-vindo. A gente tem uma série de aulas tratando sobre as funções inorgânicas, onde a gente iniciou com o estudo das teorias sobre ácidos e bases, tá? Então, antes dessa aula, a gente tem uma aula sobre classificação dos ácidos e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nomenclatura dos ácidos, tá? Então, como já foi falado, os ácidos eles podem ser classificados como hidrácidos ou oxiácidos. Figueroa, eu ainda não assisti essa aula, mas eu prometo que vou assistir. Os ácidos eles podem ser classificados quanto à presença ou não de oxigênio. Então, se na formulação do ácido existe oxigênio, ele é chamado de oxiácido. Se não existe oxigênio, então ele é classificado como um hidrácido. E é importante a gente saber dessa classificação para que a gente possa entender as regras da nomenclatura dos ácidos. Lembre-se que a gente está utilizando a teoria de Arrhenius para que a gente possa estabelecer e entender essas nomenclaturas. Fechou? Então vamos embora. Lembre-se que os ácidos serão formados por um cátion que se repete, que no caso é o H+, o hidrônio, e um ânion que é variável. Então, para aqueles ânions que a terminação é eto, essa terminação ela será retirada do nome do ácido e será colocado a terminação hídrico. Então, sai eto, entra hídrico, sempre precedido da palavra ácido. Então, ó, vamos dar uma olhada aqui nesse ânion. O ânion cloreto. A terminação do ânion é eto. Tira o eto e coloca hídrico. Então, vai ficar ácido clorídrico. Então, Figueiredo, a regra é fácil. O que é difícil é saber memorizado. Não gosto muito dessa palavra. Mas, no caso, o que seria difícil seria memorizar os ânions. Sim e não. Porque eu sei que você está estudando bastante para a sua aprovação e esses ânions, você faz tantos exercícios que fica memorizado em sua mente. Porque a regra, gente, para a gente nomear os ácidos, ela não é difícil. O que às vezes pega o aluno é não lembrar do nome do ânion. Porque se você não lembrar do nome do ânion, você não tem como utilizar a regra, né? Temos aqui o ânion cianeto. Tira o eto e coloca hídrico. Então fica ácido cianídrico. Temos aqui o ânion fluoreto. Então, o ácido formado a partir desse ânion, ácido fluorídrico. Então, a nomenclatura dos hidrácidos ela é muito simples. Você só é tirar a terminação eto e colocar hídrico. E nunca esqueça de preceder a palavra ácido. Então, a nomenclatura de todos os ácidos sempre vai começar com a palavra ácido. É fácil, né? Aí você não esquece. Os oxiácidos são aqueles ácidos que têm em sua fórmula molecular a presença de pelo menos um oxigênio. É o que a gente chama de oxiácidos. Oxiácidos, tá? Então, nos oxiácidos, a gente vai ter duas regrinhas. Parte do mesmo princípio. Sai a terminação do ânion e a gente coloca outra terminação para dar o nome no ácido. Então, para aqueles ânions que terminam em ato, eu vou trocar e vou colocar a terminação ico. Sai ato, entra ico. Tenho aqui o ânion carbonato. Carbonato. Então, ó, sai ato e entra ico. Então, fica ácido carbônico. Ácido carbônico. Existem ânions que a terminação é ito. Ito. Cuidado para não confundir com ico. Então, essas terminações ito serão trocadas por oso. O nome deste ânion é nitrito. Nitrito. Sai o ito e entra o oso. Então, fica ácido nitroso. A regra não é difícil, gente. É só você trocar a terminação. Existem alguns elementos que vão formar uma série de ácidos.
A gente tem um exemplo aqui com o, desculpa, com o bromo. Mas a gente também vai ter esse fenômeno de um mesmo elemento formar, deixa eu apagar aqui para não bagunçar, de um mesmo elemento formar vários ácidos também para o cloro. Esse exemplo que eu trouxe aí para vocês é o bromo, mas a gente também tem o cloro fazendo essa mesma compilação de ácidos, tá? Então veja, o que é que acontece? As regras que vocês aprenderam, elas permanecem a mesma. Esse ICO é porque a terminação do ânion é ATO. Esse uso é porque a terminação do ânion é ICO. Então, isso aí não vai mudar, tá? O que está aparentando aí para você é que o bromo ele tem a capacidade de formar 4 ácidos. O que está variando a quantidade de oxigênios, isso aí é perceptível pela fórmula molecular. E o que está mudando também, gente, é o NOx, o número de oxidação, a carga do bromo para esses 4 ácidos diferentes, tá? Então, para isso, para diferenciar esses ânions, também é utilizado o prefixo agora, tá? Antes do nome. O prefixo per e o prefixo hipo. Figueroa, o que é que isso muda na questão da nomenclatura? Nada. Esses prefixos é só para lhe mostrar que o mesmo ânion, o elemento central, ele tem noxes diferentes. Então, para você não confundir o ânion bromato, que a terminação é ico, então é colocado perbromato. Então, por exemplo, este ânion aqui, deixa eu botar a caneta, que vai ficar mais fácil de você entender. Este ânion, para formar este ácido, é esse rapaz aqui. BrO4 menos. Este ânion, para formar este ácido, é este rapaz aqui. BrO3 menos. Ambos são chamados de bromato. Lembre-se que esse ICO, ele veio da terminação, da troca da terminação ato, segundo a regra. Então, para a gente não confundir bromato e bromato, deixa eu sair de cena. Então, para a gente não confundir bromato e bromato, o nome deste rapaz aqui, ele é perbromato. O nome deste ânion, perbromato. E o nome deste ânion aqui embaixo é apenas bromato. Tá? Então, isso vai acontecer para elementos que possuam, que consigam formar vários ânions. Trouxe para vocês o caso do bromo, mas também temos o caso do cloro, tá? Então, a questão da terminação, ela é a mesma. É ico aqui, porque o nome do ânion termina em ato, tá? Aí vou colocar o per, que é para diferenciar, pois estes ânions, eles são distintos, eles são diferentes, tá? Então, a gente tem o ácido perbrômico, porque veio do bromato. A gente tem o ácido brômico, porque veio do bromato. A gente tem o ácido bromoso, porque veio de brômito, com terminação ito. E aqui eu vou também utilizar um prefixo hipo, porque esses dois ânions, gente, é o mesmo caso do bromato. Ambos vão terminar em ito. Então, BrO2 menos e BrO menos, eles são ânions que terminam em ito. Bromito. Então, para diferenciar os ânions, deixa eu mudar a caneta aqui. Para diferenciar esses ânions, esse aqui é o hipo, é o que possui o menor NOx. Hipobromito. Então, quando eu faço a terminação para o ácido, sai o ito
to e entra o ozo. Então fica hipobromoso, tá? Isso é só a nível de informação para vocês, mas é tão difícil isso cair em prova. Mas é bom a gente pecar pelo excesso e não pela falta, beleza? Então, se você gostou dessa aula e você ficou até aqui, então eu acho que pelo menos eu mereço o seu joinha. Deixa qualquer comentário aí e até a próxima.